deixando aquele like, se inscreva no canal e segue a vinheta. Quando mais jovem, Greg Newkirk, do site weekendweird.com, era líder de uma equipe de caçadores de fantasmas, conhecida como Ghost Hunters Incorporated. Na verdade, eram vários jovens que se juntavam para se aventurar à noite em cemitérios e casas abandonadas. Eles publicavam suas aventuras e histórias em um site. A leitura sobre o e-mail que estou prestes a fazer foi direcionada ao contato disponível nesse site do grupo. Na verdade, o grupo foi abandonado há muito tempo. Porém, apesar do abandono do grupo e do site, que a propósito não recebia um update já fazia mais de 7 anos, Greg Newkirk continuava checando o e-mail do grupo de tempos em tempos. Apesar de não ter nada a ver com fantasmas, um estranho e-mail chegou nos contatos do desativado grupo. O e-mail foi o seguinte: Olá, meu nome é Dr. David Christie. Recebi suas informações de contato por meio de um conhecido que temos em comum, que me garantiu que você está bem equipado para investigar problemas peculiares. Além disso, acredito que você possa ter interesse nesses eventos, além de qualquer compensação que eu esteja disposto a oferecer para que esses problemas sejam resolvidos. Nos últimos 6 meses, venho morando em uma casa rural, localizada na fronteira da West Virginia e Kentucky, onde minha família é atacada todas as noites por criaturas que eu acredito que são de origem extraterrestre. Esses seres parecem ser do tamanho e estatura de uma criança pequena, desprovida de traços faciais, exceto oleosos e grandes olhos e bocas sem lábios. Eles assustam meus filhos espiando pelas janelas do quarto e falando uns com os outros. Eles ativamente tentam entrar na minha casa no meio da noite. Mês passado, eles levaram meu cachorro. Polícia se recusa a prestar qualquer ajuda, atribuindo o problema aos animais selvagens e encaminhando minhas reclamações ao State Game Commission. Eu acredito que eles são provenientes de uma mina abandonada localizada na divisa da minha propriedade. Embora eu esteja armado, receio estar com muito medo de entrar na mina sozinho. E não consigo convencer nenhum amigo a me acompanhar, embora eu não possa culpá-los por isso. Estou convencido de que a única saída seria de colapsar a mina. Acredito que é aqui que podemos nos beneficiar mutuamente. Se você estiver preparado para me ajudar nesse assunto, posso oferecer permissão para gravar e documentar esses eventos sob a condição de anonimato. Garanto-lhe evidências dessas criaturas que garanto que não são animais selvagens. Responda assim que possível. Obrigado. Esse foi o conteúdo de um e-mail enviado para o investigador Craig Newkirk, no dia 22 de abril de 2012. Inicialmente, Greg Newkirk acreditava que o e-mail não passava de alguma brincadeira, mas as conversas que surgiram foram o suficiente para que ele começasse a buscar a solução de um dos recentes casos mais intrigantes e assustadores. Apesar da troca de e-mails entre Craig Newkirk e o Dr. David Christie ocorrer durante vários meses, a conversa depois cessou e Dr. David Christie nunca mais foi encontrado em lugar algum. Greg Newkirk respondeu ao primeiro e-mail dizendo que não possuía experiência em extraterrestres ou explosivos, mas que ficaria feliz em ajudar se David pudesse fornecer mais evidências sobre o que relatou. Greg enviou esse e-mail sem muita pretensão do que seria respondido. Porém, no dia seguinte, ao checar sua caixa de entrada, ele se depara com o seguinte e-mail: Obrigado pela resposta. Não o culpo por ser cético em relação à minha história. Agradeço por manter a mente aberta sobre a minha situação e estou mais do que feliz em fornecer a você o máximo de informações possíveis. Recebi seu contato através de um homem chamado Terry Wrist. Quando esses distúrbios começaram a ocorrer, eu só estava disposto a confiar em um amigo que eu sabia ter interesses no desconhecido. Ele se ofereceu para compartilhar minhas preocupações com um homem que havia lidado com experiências um pouco semelhantes em alguns anos atrás. Eu aceitei sua oferta. Em uma semana, fui informado de que esse cavalheiro havia se aposentado das atividades desse tipo, mas estava disposto a me fornecer contatos que poderiam estar dispostos a me ajudar. Foi assim que entrei em contato com você.
Não tenho nenhuma resposta do porquê, além de uma indicação e recomendação de um cavalheiro que não conhecia pessoalmente. Tive a impressão de que você responderia a essa pergunta. Estou localizado no condado de Pike, nos arredores da cidade de Hellier, Kentucky. Está localizada a cerca de 30 a 60 minutos das fronteiras da Virgínia e West Virginia, respectivamente. A maior parte do condado Pike é composto de pequenas cidades e comunidades rurais. Não é comum passar dias sem que eu veja meus vizinhos mais próximos. Eu mudei para essa área procurando por paz e sossego. Tenho recebido nenhum dos dois. Tenho morado nessa área há menos de 7 meses, e durante esse período, a maior parte das preocupações ocorreram nos últimos 3. Não tomei conhecimento de nenhuma estranheza até o início de dezembro, embora tenha sido apenas quando comecei a registrar esses eventos que a princípio eram apenas trilhas em torno de minha casa. Inicialmente eu imaginava que elas eram de algum tipo de animal, que se assemelhava muito a uma pegada humana. Naquela época eu tinha a impressão de que era simplesmente uma única criatura. Apenas semanas depois que comecei a suspeitar que estava lidando com uma série de coisas, que eu achava que eram pessoas que me perseguiam, ao passo em que eu chegava na minha área. Nessa altura, eu já era incapaz de manter o meu cachorro ao ar livre durante a noite. Qualquer tentativa de deixá-lo amarrado resultaria em seu latido até a rouquidão, e até que ele fosse autorizado a voltar para dentro de casa. Nas semanas que antecederam aquela noite em particular que eu tinha acordado para encontrar minhas portas do galpão abertas, muitos dos brinquedos dos meus filhos estão desaparecidos ou movidos, e em resumo meu quintal estava bagunçado. Eu já havia relatado à polícia que inclusive estava deixando cada vez mais claro que eles não estavam interessados no meu caso, a não ser que fossem casos de danos físicos ou roubo em larga escala. Na segunda semana de janeiro, estou eu tomando café da manhã com minha família, quando minha filha de 5 anos começa a falar sobre as crianças sem cabelo. Quando minha esposa perguntou sobre essas crianças, ela nos informou que havia passado a noite anterior assistindo-as brincar no quintal. Como você pode imaginar, isso era preocupante. Perguntei à minha filha como eram essas crianças, e ela me disse que elas eram carecas como o vovô e não usavam roupas. No mesmo dia encontrei a guirlanda que ficava pendurada na varanda traseira e enfiada em nossa caixa de correio. Eu comprei e instalei holofotes ativado por movimento. No dia seguinte e durante algum tempo os problemas cessaram. Não era nem o fim de fevereiro e nossa filha nos informou que as crianças carecas haviam retornado. Fui acordado com o som da minha filha gritando. Corri para o quarto dela apenas para encontrá-la no meio do corredor. Quando minha esposa e eu finalmente conseguimos acalmá-la o suficiente para ela conseguir falar, ela nos disse que as crianças estavam tentando espiar pela janela, mas eles não conseguiam alcançá-la, e em vez disso começaram a bater nela. Ela não dormia mais em seu próprio quarto depois disso. Foi naquela manhã que telefonei para a polícia pela segunda vez, e eles responderam finalmente enviando um soldado para nossa residência. Informei para a Ilha das Coisas de como era incapaz de deixar meu cachorro ao ar livre depois do anoitecer, e sobre as crianças carecas. Quando achamos o solo remexido logo abaixo da janela do quarto da minha filha, o policial me informou com muita naturalidade que estávamos lidando com um animal, e seria melhor que entrássemos em contato com a Game Commission do que desperdiçar seus recursos. Quase todos os dias durante as semanas seguintes, eu encontrei algumas evidências de que algo ou alguém estivera em minha propriedade nas noites anteriores. Manchas na janela não eram incomuns, pedras no chão arrastadas para o outro lado do gramado e também eu encontrei rachaduras na tela da porta. Na quarta-feira, 7 de março, finalmente testemunhei as crianças sem cabelo. O cachorro me acordou às 1h30 da madrugada, arranhando a porta dos fundos e choramingando para sair. Notei que os holofotes de movimentação estavam acesos e fui até a janela da cozinha para verificar se as portas do galpão ainda estavam fechadas, quando percebi que podia ver a sombra de um indivíduo lançado através do meu gramado. A partir do ângulo que eu estava posicionado, na verdade não conseguia ver a fonte da sombra. O cachorro passeava em círculos pela porta dos fundos,
e eu podia ouvir alguém vasculhando uma caixa na varanda. Cheio de mais raiva do que o senso comum poderia esperar, a única reação que pude reunir foi bater alto na janela e gritar, quando ouvi a porta da varanda abrir e bater contra a casa. Ouvi o que só posso descrever como gorjeados. Parecia muito com um gambá, só que um pouco mais gutural. Percebi então que havia mais de 2 pessoas na minha propriedade, e a sombra que estava reagindo, como se não soubesse para onde correr, rapidamente se juntou às outras. Por um momento observei enquanto as sombras gorjeavam umas com as outras, quando eu notei de canto de olho, parado no canteiro de flores, no canto inferior à esquerda da minha janela, uma pequena figura humanoide, com a pele pálida e doentia, completamente sem cabelos, com cerca de 1,5 metros. Estava olhando nas direções das sombras, e claramente vinha do lado esquerdo da casa, em frente à varanda, e não tinha me notado. Até onde eu podia dizer. Seu rosto estava desprovido de atributos, a não ser grandes olhos redondos com uma reminiscência de forma e cor dos olhos de um pássaro. Não tinha nariz e apenas uma pequena fenda para a boca. Parecia não mover a boca enquanto gorjeava, soando mais como se fosse um ruído originário de sua garganta. Certamente não era um animal selvagem, certamente não era uma criança. Eu estava assustado demais para poder me mover, e assisti quando a criatura pulou para os outros, e juntas elas adentraram acima a floresta, no lado direito da minha propriedade. Ficou claro que havia pelo menos 5 no grupo, e eu não mencionei esse incidente em particular para minha esposa, e a única pessoa com quem conversei sobre essas criaturas foram você e o amigo íntimo que me apresentou ao nosso amigo em comum, o Sr. Rist. Eu preferiria manter as coisas assim, e abordar esse problema de maneira mais discreta possível. Desde aquela noite meu cachorro desapareceu da varanda, e só posso imaginar que seu desaparecimento tem a ver com essas criaturas. Tenho procurado por ele durante o dia e encontrei muitos dos meus pertences desaparecidos espalhados na entrada de uma mina abandonada na divisa da minha propriedade. Não ouso entrar. Meu amigo me convenceu de que minha experiência é semelhante a outras experiências de visitação, fornecendo-me materiais e referências que sustentam suas alegações. Estou ciente da natureza estranha do que lhe contei, mas infelizmente não tenho outra explicação para o que tenho visto, pelo menos até agora. Não vejo outra opção senão selar a entrada da mina. Não consigo fazer isso sozinho, e estou com muito medo de tentar. Não ouso compartilhar essas informações com outras pessoas por medo de arruinar minha carreira e reputação da minha família. Estou preparado para compensar suas despesas de viagem e oferecer acesso irrestrito a qualquer equipamento de gravação que você desejar, mas apenas com a condição de anonimato completo. Além disso, não tenho outra vontade além de me livrar deste problema. Por favor, me informe quais fotos você gostaria e para onde enviá-las. Obrigado novamente. Embora Craig Newkirk estivesse intrigado pela história, ele não estava preparado para começar nenhuma investigação sem nenhuma evidência que suportasse toda essa história. Ainda mais porque o Greg Newkirk morava no Canadá. Mas uma coisa que intrigou bastante o Greg Newkirk foi o nome do amigo em comum, o Terry Rist. Ainda mais porque parece um nome inventado que soa como terrorista. Greg Newkirk nunca tinha ouvido sobre esse nome e se questionou se é alguém que ele teria conhecido na passagem durante suas investigações passadas. Em uma pesquisa online, ele encontrou algo que parecia muita coincidência para ignorar. De fato, Terry Rist não era um nome real, mas era um codinome que apareceu em 2 livros escritos pelo Allen H. Greenfield, intitulados como The Secret Cipher of the Euphonauts and The Secret Rituals of the Man in Black. Em cada um desses livros, o autor conduziu uma entrevista com um ex-militar cujo pseudônimo era Terry R. Rist. Mas o mais interessante é o conteúdo sobre o que o Sr. Rist falou. Ele afirmava que ele fazia parte de um grupo de veteranos de guerra do Vietnã, ao qual recebera a missão de infiltrar e destruir bases subterrâneas alienígenas, situadas no sul dos Estados Unidos. Apesar de ser uma história muito absurda, Greg Newkirk não podia simplesmente ignorar a óbvia conexão, mas continuava a pensar em toda essa história com um certo ceticismo. Por um tempo, Greg ficou sem receber e-mails do Sr. Rist, e seu ceticismo só aumentou. Greg até tinha começado a escrever toda a história como se fosse uma farsa, porém muito intrigante, até que mais um e-mail apareceu na caixa de entrada de Greg. Minhas desculpas pelo tempo que levei para responder ao seu e-mail anterior. A situação em minha casa se tornou insuportável,
e optamos por ficar com a família de minha esposa fora do estado, até que uma solução apropriada possa ser executada. Essa tarde, eu e meu cunhado viajamos de volta para casa, pela primeira vez em mais de um mês, pois precisava checar a segurança da minha propriedade e reunir algumas coisas minhas. A casa parecia relativamente intocada, levando-me a acreditar que as criaturas eram motivadas pela presença da minha família. Conforme você solicitou, eu trouxe uma câmera de volta à propriedade para as evidências fotográficas. Enquanto a minha casa estava intocada, consegui encontrar uma trilha de impressões que correspondiam ao tamanho e ao formato deixadas anteriormente pelas criaturas na propriedade. As pegadas levam até a floresta atrás da minha casa, seguindo um riacho que corre por perto da mina. Meu cunhado, um ávido esportista, não consegue identificar as pistas, apesar de seu ceticismo. Talvez você conheça alguém com mais capacidade para identificar essas pegadas. Passarei as próximas 2 noites na minha casa e enviarei mais imagens caso tenha mais oportunidades. Aguardo com expectativas suas considerações. Em anexo, foram enviadas uma série de fotos mostrando uma série de pegadas deixadas na lama, que Greg Newkirk não conseguiu reconhecer ao que ou a quem elas pertenciam, mas enviou as fotos para uma série de pessoas que teoricamente eram mais bem qualificadas que ele para tentar reconhecer essas pegadas. Porém, ninguém foi capaz de responder a que animal aquelas pegadas poderiam pertencer. O interessante é que as pegadas nas fotos exibiam cristas dérmicas. Elas são consideradas por experts únicas, assim como impressões digitais, e extremamente difíceis de serem forjadas. Cada uma das pegadas possuía uma configuração de 3 dedos, e elas não possuíam o calcanhar, o que sugere que o que deixou as pegadas andando na ponta dos pés ou possui os pés muito pequenos, ou seja, nessa configuração. Esses fatos forneceram para Greg Newkirk mais credibilidade na história, ao ponto dele ficar bastante focado nesse assunto. Ele respondeu ao e-mail pedindo para que ele mandasse mais fotos, porém agora com a ajuda de alguma coisa que desse uma perspectiva melhor de escala. Na manhã seguinte, mais um e-mail estava esperando por Greg Newkirk em sua caixa de entrada. As criaturas saíram do bosque na noite passada. Anexei as fotografias tiradas na melhor maneira possível, dada a situação. Também anexei fotografias das pegadas das criaturas ao lado de uma régua. Meu cunhado não está tão cético quanto era quando chegamos aqui, e vamos sair nessa noite antes do anoitecer. Aguardo ansiosamente por notícias. O anexo possuía uma série de fotos das pegadas, porém agora, para ter um senso de escala, ao lado das pegadas ele colocou uma régua. A essa altura já estava claro que as pegadas possuíam metade do tamanho de uma pegada humana normal. Claramente, as pegadas foram feitas por bípedes, pois não existiam marcas demonstrando a existência de mais 2 pegadas juntas. Apesar dessas fotos serem muito intrigantes, nada poderia preparar Greg Newkirk para o que estava por vir nas próximas fotos. Existiam mais 3 fotografias. Na primeira foto, não era possível ver muita coisa, além de uma coisa meio borrada. Na segunda era algo similar, mas ao passo em que o contraste da imagem foi sendo alterado, começou a evidenciar o que parece ser a figura de um Grey, ou seja, de um ET. E pelas fotos parecia que ele estava olhando de perfil para a esquerda. A forma de uma cabeça grande, olhos negros e o que parece ser o orifício aonde possivelmente ficaria a orelha. Na última foto, a imagem estava bem mais visível e parece mostrar melhor a figura de um humanoide, e parecia estar espiando atrás de uma árvore. Apesar disso, as fotos não possuíam uma imagem nítida o suficiente para serem completamente conclusivas. O que quer que sejam, as coisas capturadas nas fotos, infelizmente, mantiveram-se como um mistério para Greg Newkirk, pois apesar de muitas e muitas tentativas, ele nunca mais conseguiu qualquer tipo de contato com o Dr. David Christie. Greg Newkirk ficou relativamente obcecado pelo caso, e ele se lembrou das tentativas do David de entrar em contato com a polícia. E por conta disso deveriam haver, no mínimo, algumas coisas gravadas pelos policiais, pois eles costumavam gravar as ligações de telefonemas.
Como Heller é uma cidade muito pequena para ter sua própria estação de polícia, então o Dr. David Christie provavelmente deve ter entrado em contato com o departamento de polícias da cidade mais próxima. Interessante que de fato os policiais confirmaram o recebimento de uma ligação muito similar com a descrita pelo e-mail do Dr. Christie, mas, como esperado, a polícia não divulgou mais nenhum detalhe. Na busca por evidências, Greg Newkirk tomou algumas providências como tentar encontrar algum morador ou antigo morador com o nome de David Christie, lá em Heller. Porém, nada foi encontrado, ainda mais porque os registros da cidade não pareciam muito bem organizados. Alguns fatos interessantes foram comprovados. Esses achados corroboravam com as coisas ditas no e-mail. Greg encontrou uma grande concentração de minas abandonadas em uma área relativamente pequena e encontrou várias propriedades que possuíam algum córrego dentro. Apesar desses fatos, ainda não era possível encontrar a exata localização da propriedade do Dr. David Christie. Com o passar do tempo, apesar da vontade do Greg descobrir mais sobre o caso, ele acabou focando em outros projetos, pois não conseguia evoluir muito nesse caso. Ele e sua esposa Donna ficaram envolvidos na produção de uma série de documentários intitulado como Planet Weird Engaging The Strange Documentary Web Series. Enquanto gravavam esse documentário, um dos amigos de Greg mencionou a existência de uma caverna e perguntou se eles gostariam de ir lá conhecer a Brown Mountain da Carolina do Norte. Supostamente era a entrada de uma base alienígena. Greg e Donna aceitaram e nunca encontraram base alienígena alguma. Porém, lá eles encontraram uma grande entrada com uma pedra que parecia meio avulsa quando comparado aos arredores e parecia estar bloqueando a passagem da caverna para continuar em seu caminho. Mas fora isso, mais nada foi encontrado na caverna. 5 meses depois, dia 4 de fevereiro de 2013, ninguém mais, ninguém menos de que Terry Wriste enviou um e-mail para Greg. Por que você parou quando estava tão perto? Eu tenho uma coisa para você. Em uma semana. Greg Newkirk, ao ler o e-mail, acreditou que se tratava de alguém tirando uma onda com ele. Ainda mais porque a essa altura ele já tinha postado toda a história no site weekandweird.com. Uma semana depois, mais um e-mail do suposto terrorista chegou. Heller era apenas um sintoma. A tinta e o preto ainda estão isolados na terceira ordem. Lembre-se de que toda porta que se fecha, uma janela deve ser aberta. A porta está fechada. A janela está aberta. Use os números. No anexo foi enviada a foto de um pedaço velho de papel contendo 16 números. Um fato interessante foi que, apesar do Greg ter postado todo o ocorrido no site, ele não mencionou Heller em seus textos, e as únicas pessoas que sabiam desse tipo de informação eram seus confiáveis amigos mais próximos. Poderiam mesmo ser e-mails do terrorista? Como ele saberia dessa informação sobre o nome da cidade? E o que são esses números? Será que são coordenadas de GPS? Greg agora se encontrava com provavelmente o maior mistério recente envolvendo aliens. O que será que eles encontrarão?